Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, a paz de Jesus. Com alegria, mais uma vez nos encontramos. Hoje no Evangelho, o Senhor responde a um questionamento. O que torna o homem impuro? E Ele mesmo responde ali à multidão e depois explica aos seus discípulos. Escutai todos e compreendei o que torna impuro o homem, não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Explicando esta parábola aos seus discípulos, Jesus vai nos dizer: será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. Assim, Jesus declarava todos os alimentos puros. Aqui, Jesus está esclarecendo para os discípulos que os alimentos que os fariseus temiam de contaminarem o homem, de tornarem o homem impuro, são todos puros. Havia o pensamento entre os fariseus que alguns alimentos, algumas situações, tornavam o homem impuro, não apto para o relacionamento com Deus. Pecador, que não poderia estar ali em contato com a divindade. Por isso, naquela sociedade havia esta divisão entre aqueles que eram puros, cumpridores da lei, e os impuros, que não cumpriam a lei, não agiam de acordo com o que estava prescrito na lei. Mas algo interessante aqui Jesus vai nos dizer. É o que sai do coração do homem, do ser humano, as más intenções, as imoralidades, os roubos, os assassinos, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo, todas essas coisas, mas saem de dentro e são elas que tornam o homem impuro, o homem pecador. Situações de pecado que tornam o homem pecador, longe do projeto de Deus, não tendo em si os sentimentos do nosso Senhor. Mas algo interessante, sai do coração do ser humano. Como entrou? Pelos sentidos, pela concupiscência. Por isso devemos vigiar o coração. Devemos vigiar aquilo que contemplamos, aquilo que olhamos, aquilo que raciocinamos, se está de acordo com o projeto de Deus ou não. Porque isso pode, meus irmãos e minhas irmãs, nos afastar do projeto de Deus. Todas essas situações nos afastam do projeto de Deus. Nos impede de um relacionamento com Deus, um relacionamento íntimo. Porque temos no nosso coração segundas intenções, situações de pecado que impedem a nossa santidade. Ou seja, devemos cada vez mais vigiar e orar para não cairmos na tentação e permitirmos que o nosso coração seja este lugar onde brotam essas más intenções, onde brotam sentimentos de vingança, de roubos, de imoralidades, de maus desejos que nos distanciam do projeto de Deus, que nos distanciam do seu plano de amor. Por isso, queridos irmãos e irmãs, que possamos pedir ao nosso Senhor, pela luz do Espírito Santo, que purifique o nosso coração. Como vai nos dizer o Salmo 50, criai em mim um coração que seja puro e dai-me de novo um espírito decidido para fazer a vontade de Deus, determinada determinação de fazer a vontade de Deus e buscar certamente a santidade para termos em nós os sentimentos de Cristo e fazermos a sua vontade e vivemos de acordo com o projeto de Deus. Neste tempo e nesta sociedade em que temos a oportunidade, várias oportunidades de nos afastarmos do projeto de Deus, devemos vigiar e orar para estarmos no caminho e seguirmos o caminho que Jesus nos ensina, para passarmos na porta estreita, para experimentarmos a salvação e a vida plena que o Senhor Jesus
quer nos dar gratuitamente. Não é o que vem de fora que contamina o homem em relação aos alimentos, mas devemos ter cuidado para que, pelos nossos sentidos, não adentre em nosso coração situações que nos afastam do projeto de Deus. E uma vez ali sedimentado no nosso coração, possa produzir frutos que não são dignos de um cristão. Frutos que nos afastam do projeto de Deus. Devemos buscar, sim, frutos do Espírito para vivermos de acordo com o seu projeto. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.